church of the living God. Don't you want to see something real? If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promises, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um no nome de Jesus Cristo. Estou dizendo boa noite, não sei que horário que você vai assistir essa transmissão, mas foi o momento que eu consegui fazer essa transmissão para poder ajudar os irmãos. Em relação ao assunto que eu venho falando para os irmãos sobre os dons espirituais, eu tentei gravar esse estudo uns dias atrás, não foi possível, devido o horário que eu fui fazer, alguns ruídos da vizinhança. A gente não tem um local, às vezes, apropriado, e o ruído acaba incomodando e não dando para a gente transmitir. Hoje, graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade. Eu estou aqui em casa, está todo mundo dormindo, as crianças, a esposa, e agora está tudo calminho, graças a Deus. Eu resolvi fazer essa transmissão para poder ajudar os irmãos em relação aos dons espirituais. Essa transmissão é direcionada ao corpo local. Nós estamos tratando sobre os dons espirituais, já falamos praticamente sobre quase todos os dons, mas ficou alguns detalhes em relação ao dom de falar em línguas, interpretação e profecia. E eu disse para os irmãos que eu ia trazer isso num estudo mais através da internet aqui, para poder transmitir para os irmãos as citações também, para a gente aprender junto. É mais em formato de estudo mesmo, para nós lermos e tentarmos absorver o máximo aqui para poder ajudar no nosso entendimento. Então peço que os irmãos tenham paciência. Nossa intenção aqui é trazer realmente mais luz para esse assunto, um assunto que é muito, vamos dizer assim, mal interpretado, mal colocado, mal entendido, e por muito tempo tem sido, alguns banalizam, outros acham natural, mas por muito tempo tem sido, quem sabe, mal entendido, mal interpretado, mal colocado, mal posicionado. Nós sabemos que os dons, eles são importantes, eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, o profeta chega a se referir que os dons é parte do corpo, né? E logicamente porque Paulo também nos instruiu assim, né? E o Espírito Santo, ele usa cada um da maneira que ele deseja, como está em 1 Coríntios 12. Então, essa noite aqui, a minha intenção não quero demorar muito, é trazer um pouco mais de luz sobre isso, dentro de tudo aquilo que já ouvimos. Logicamente que eu, na minha pequenez, na minha humildade, vou tentar ser o mais, vamos dizer assim, inteligível possível, né, para poder trazer uma clareza maior
Mas eu sei que tem pessoas muito melhor do que eu que faz isso muito melhor. Então, aqui está um pouquinho do nosso esforço mesmo. Não que temos capacidade, mas que estamos nos esforçando para poder compreender o plano de Deus, ter mais a proximidade com Deus. Eu creio que todos nós já estamos cansados de uma igreja natural. Nós precisamos de uma igreja realmente espiritual, uma igreja que se dedica, se esforça, abraça a causa mesmo e tem uma intimidade, uma experiência com Deus, um contato com Deus mesmo, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que a palavra de Deus, na mensagem que é isso na tua mão, se não me falha a memória, o profeta chega a dizer que a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer canto. Então, isso nos dá segurança, porque se nós estivermos com a palavra, Deus vai cuidar de nós. E eu sei que Ele tem cuidado, e quando nós aceitamos a palavra se encarrega de nos conduzir, de nos guiar. E eu sei que pode ser que alguns vão ver isso com esse programa, principalmente que está falando sobre os dons. Alguns vão dizer, estão voltando, querem ser pentecostal novamente, viraram uma denominação e tudo mais. Mas isso não interfere em nada, porque nós temos base na mensagem, na Bíblia. E o que é maior que a Bíblia? O que é maior que a mensagem? Então, a Bíblia em primeiro lugar, depois a mensagem. E nós sabemos que o profeta trouxe isso em alinhamento. E os 9 dons operavam no tabernáculo Brana. E é o desejo do nosso coração ver esses 9 dons operando dentro da igreja para trazer saúde, para trazer discernimento, para trazer alinhamento, para trazer verdadeiramente uma igreja limpa, uma igreja alinhada com a palavra, para que nós estejamos preparados para aquela grande manhã de rapto. Então essa é a nossa intenção, é ter uma igreja sadia, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E sentimos falta sim do sobrenatural, porque naqueles dias eles entravam na presença de Deus e não sabiam quando que ia sair, porque era algo realmente tremendo. E nós precisamos disso. Infelizmente o homem tem tirado isso da igreja, tem ensinado de outras formas, e ficou uma igreja formal, uma igreja natural mesmo, né? Mas eu creio que Deus, com o tempo, Ele vai, agora, eu creio que Ele está chamando um povo, né? Trazendo um povo para uma intimidade maior com Ele, para uma entrega maior, para trazer realmente o Espírito Santo em operação no nosso meio. Que Deus nos ajude, então, nesse programa, que Ele possa abrir o nosso entendimento e que nós possamos tentar trazer realmente uma ajuda, né, para os irmãos em relação a esse assunto, né, que é tão mal falado, mal visto, mal interpretado e mal colocado dentro de vários grupos, né. Você pode ver que os denominacionais, alguns brincam com isso, né, é uma bagunça mesmo. E alguns realmente esnobam. Alguns grupos da mensagem, eles esnobam os dons, né? Acho que não é necessário os dons. Nós temos uma escritura que, 1 Coríntios 13, que quando viesse o amor, quando viesse o que era perfeito, o que era em parte seria aniquilado, né? Mas Deus, Ele é tudo, né? Então, como você vai ter uma parte de Deus, você não vai ter outra parte? Como perguntaram o profeta na mensagem Perguntas e Respostas, se não me falha a memória, 59, vou pegar aqui os livros. Os irmãos tenham paciência comigo, que como eu estou fazendo isso aqui um pouco de improviso, a gente não tem muita facilidade com os equipamentos aqui, mas a intenção nossa é tentar ajudar mesmo. Então, vou tirar uns livros aqui que eu tinha. Mensagem Perguntas e Respostas de 12 de janeiro de 61. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Fizeram a seguinte pergunta para o profeta, né? Acho que não é essa aqui que eu estava lendo. É uma outra mensagem, mas eu vou achar aqui. Deixa eu ver aqui.
é de 54. Pergunta e resposta, a primeira parte de 54. Fizeram a seguinte pergunta, profeta, se ele cria não falar em línguas, né? Aí perguntaram para ele, ó, bem, você pode dizer, irmão Brana, o profeta mesmo se perguntando, né? Você não crê em chorar, você não me entenda mal. Aí perguntaram embaixo, mas você pode dizer, você é contra isso, falar em línguas, né? Eu tenho ouvido falar em línguas, sair, viver qualquer tipo de vida, fazer qualquer coisa. Isso não é um sinal. Mas você pode dizer, não é? Você é contra isso? Ou seja, você é contra falar em línguas? Fizeram essa pergunta ao profeta. O profeta diz, não. Parágrafo 164, não sou. Eu creio em falar em línguas. É um dom de Deus na igreja. Se eu tirasse, eu tiraria uma parte de Deus. Você está vendo? Se eu tirasse, eu tiraria uma parte de Deus. Se eu tirasse minha língua do meu corpo, eu não teria um corpo completo. Está vendo, irmão? Quando vê o que é perfeito, que era em parte ser aniquilado, mas o corpo é completo de Deus. Você não tira parte do corpo. Você foi muito mal colocado. Você pode ver que 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vem e estabelece os dons. Ele fala, seguir o amor e buscar e procurar com zelo os dons espirituais. Vamos ler, inclusive, essa escritura. Então, como que vamos tirar? Não tem como. A igreja precisa disso. A igreja precisa de intimidade com Deus. Aí ele diz assim, ó, se eu tiraria parte de Deus, se eu tirasse minha língua do meu corpo, eu não teria um corpo completo. O corpo de Jesus Cristo tem línguas. O corpo de Jesus Cristo aqui tem línguas. E se você tira uma parte de Cristo. E você não poderá dizer que esse ainda é o corpo, vem? Compreende? Então, eu li aqui, não sei se vai dar para os irmãos ver, mas perguntas e respostas, tá aqui, ó, de 54, primeira parte, o parágrafo está aí, ó. Tá? Depois os irmãos pausam o vídeo aí e olhem com calma, porque nós vamos falando aqui, eu quero ir apresentando o que vamos falando, porque nós precisamos ver certinho e apresentar para os irmãos aquilo que o profeta realmente disse, né? E com paciência, né? E com paciência, sem correria. Então é sobre isso que queremos falar, porque é um assunto que tem sido muito pouco falado, na verdade, né? Principalmente para o tabernáculo da mensagem. Tenho medo, outros deixaram de lado, realmente. Mas o que Deus está fazendo hoje? O profeta diz para nós, a mensagem, algumas mensagens ele diz isso, mas o que me recorda aqui é a mensagem somente uma vez mais. O profeta diz que o problema do homem, o homem é desse jeito, né? O profeta diz que o homem ele sempre está pensando no passado, ele sempre está pensando no passado e no que Deus fez, e olhando adiante, sempre olhando adiante, vendo o que Deus fará, mas ignorando o que Deus está fazendo hoje. Então esse foi sempre o problema do homem. O homem sempre está olhando no passado o que Deus fez, sempre está olhando no futuro, adiante, o que Deus fará, e esquece o dia de hoje, o que Deus está fazendo hoje. Então fica-se assim, ó, vai vir um grande poder e a noiva vai receber a fé de rapto e vai ser raptada. Como assim? Do nada, assim, um estalar de dedos, uma mágica vai acontecer? Eu não acredito que seja assim, irmãos. Eu acredito que é uma jornada que nós vamos, dia após dia, nos aperfeiçoando até chegar mesmo a estatura do varão perfeito. Mas alguns acham que é um estalar de dedos, vão viver uma vida de qualquer jeito. São bons dizimistas, bons ofertantes, bons membros da igreja, mas não é só isso. Não é só isso. Você faz parte de um corpo. Então, fazendo parte de um corpo, você tem um papel. Cada membro do meu corpo, a minha orelha, meu nariz, minha boca, minha sobrancelha, meus olhos, meus dedos, cada parte do meu corpo tem uma função. Então, o corpo de Cristo, ele tem membros. O apóstolo Paulo descreve muito bem para nós.
Ele tem membros, e ele tendo membros, cada membro tem uma operação. Se um membro, como o profeta acabou de dizer, se eu tiro a língua do corpo de Deus, o corpo de Deus já não é o corpo perfeito mais, é um corpo imperfeito, falta parte do corpo. Então, se eu tiro uma parte do meu corpo, falta parte. Então, tudo isso faz parte do corpo de Deus. E é o que queremos tratar um pouquinho essa noite aqui. Meus irmãos, me perdoem se alguma criança acordar chorando aqui por causa do mamado, aí sempre eles acordam na madrugada aqui. Mas se eu ver que acaba a lanterna, que eu tenho uma lanterna na frente aqui clareando, eu estou no improviso aqui, ou acaba a bateria do equipamento aqui, para gravar o som, vou tentar ficar atento aqui a esse detalhe, aí eu vou ter que encerrar a transmissão, mas eu espero que não acabe nada. Então é sobre isso que queremos falar. Então, na verdade, pode-se ver que às vezes nem é tanta maldade assim do povo hoje para receber isso de forma difícil. Porque foi falta de entendimento, falta de estudo, falta de instrução nesse sentido. Então, quando às vezes vai ter uma pessoa que fala em língua, é um absurdo, alguns acham. Não consegue entender, não consegue, por quê? Não foi instruído, falta instrução. Mas é o que gostaríamos de discorrer um pouco nessa noite, para poder ver o que o profeta fala, algumas coisas sobre isso. Né? Então, eu espero que Deus nos ajude aqui. Né? Gostaria de convidar os irmãos para uma palavra de oração, e depois vamos ler a Bíblia, e assim já vamos entrar direto nas citações do profeta. Eu não quero ficar comentando muito aqui, porque depois, para ganharmos tempo, tem 42 citações por aí que eu separei ali, para a gente dar uma olhada. E daí depois vamos conversando, né? Vamos orar então? Querido e amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor ajude meus irmãos essa noite, Pai, ou qualquer momento que eles estarão ouvindo esse programa, Pai. O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu estou fazendo isso, Pai, para ajudar a Tua igreja, o corpo local, Senhor, aonde o Senhor tem estabelecido nós como pastor local. Nos ajude, Senhor, nos dê a capacidade, Pai, de transmitir para o Teu povo, para que o Teu povo possa ser um povo são, um povo qual, ó Deus, tenha entendimento da Tua palavra ao ponto deles receber os Seus dons espirituais, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda os Teus filhos, e no nome de Jesus Cristo eu peço as bênçãos na vida de cada um deles, ó Pai, todos aqueles que nos ouvirão e dedicarão tempo a isso, Senhor. Eu sei, Pai, que sou apenas um menino novo, Senhor, que eles não possam olhar para o vaso, Senhor, mas que olhem simplesmente para a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para ler a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Vamos tomar 1 Coríntios 14, é a escritura que gostaríamos de ler, sobre o dom de profecia e o dom de línguas e a interpretação aqui que Paulo está dizendo. Então diz assim, versículo 1: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você está vendo? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Aí você sabe a diferenciação que o profeta fala, já. Se você não assistiu o último culto que falamos sobre línguas, você volta lá que citamos que o profeta explica sobre essa diferença, né? Se falar em mistérios, se falar em língua em oração e o falar em línguas com interpretação. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação. Então, aqui nós vamos ver 3 coisas, o qual falamos também no culto passado. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Então, qual que é o objetivo do dom de profecia ou do dom de línguas com interpretação? Qual que é o objetivo? É para edificação, para exortação e para consolo. Para esses 3 que ele serve. É
para isso que o dom serve. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que quero que todos vós, eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, você veja que ele fala a não ser que também interprete para que a igreja também receba edificação. O apóstolo Paulo está dizendo que quando há um falar em línguas e há uma interpretação, então aquilo é uma profecia, o profeta diz, porque também vai para edificar a igreja. Então, até aqui, gostaríamos de ler. Então, já vamos entrar nas citações. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor nos ajude, Pai. No nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Amém. Então, paramos por aqui. Nós vemos que o apóstolo Paulo já deu a instrução para nós. Para que esse dom de língua, de profecia, serve na igreja? Para quê? Esse dom com a interpretação é para edificar, é para exortar e é para consolar. É para isso que serve. Alguém em pecado, alguém que precisa de um consolo, está com uma doença, precisa que Deus venha, irmão, fique tranquilo, Deus vai te curar, ou fique tranquilo, irmão, a cura, você será curado. Alguma coisa desse tipo, você vai ver o profeta dando exemplos. É para isso, né? Mas eu gostaria aqui de tomar as citações do profeta. Deixa eu só me organizar aqui. Peço um minutinho para os irmãos. Para mim arrumar aqui a transmissão. Como eu falei, eu estou tudo no improviso aqui, irmãos. Então, os irmãos tenham paciência um pouquinho comigo aqui, que eu não tenho muita habilidade, que como muitos têm, né, em relação à transmissão. Eu não sei se vai dar certo isso aqui. Deixa eu ver. Ver se eu vou conseguir. Só um minutinho, irmãos. Não sei se a tela está travada para os irmãos aí. Mas se tiver travado, os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Que já já vai se ajeitar tudo. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Eu não sei se está travado para os irmãos, mas agora eu vou transmitir aqui a tela da mensagem. Espero que os irmãos vejam aí. Então vamos ver aqui, vamos entrar nas citações agora, né? Bom, espero que os irmãos estejam vendo, né, a minha tela aí. A primeira mensagem, o profeta diz aqui, né, mensagem Perguntas e Respostas, de 61, né, parágrafo 17. Se alguma pessoa de outra pessoa, não precisa ser a sua pergunta, mas se é a pergunta de outra pessoa, talvez você nunca pensou sobre isso, mas é que estamos aqui para ajudar, estamos aqui para nos reunir, porque estamos nos últimos dias. E os dias são maus e queremos ser treinados e instruídos. É por isso que estamos estudando aqui, tá, irmãos? Eu deixei isso aqui para enfatizar, porque nós estamos nos últimos dias. Então, nós queremos. Então, é para você que quer isso aqui, tá? Não é para qualquer um, é para aquele que quer mesmo aprender. Queremos ser treinados e instruídos.
E recorde, deixe-me dizer isto, irmãos, a pequena igreja tem começado aqui na linha dos dons. Os dons estão vindo na igreja, mas haja dons ou não, se nunca houver um dom, vou lhe dizer, nem sempre o dom derrota o inimigo, porém a palavra o derrotará. Como falamos na mensagem, inclusive em outras mensagens, mas que eu me recordo somente uma vez mais, o profeta diz que a palavra de Deus, na verdade, a mensagem que é isso na tua mão, o profeta diz que a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, qualquer circunstância, qualquer terreno, porque a palavra, irmãos, ela é tudo, né? Então, inclusive a palavra traz os dons, mas os dons, o profeta está dizendo aqui, porque o que é os dons, irmãos? Os dons mal posicionados não têm efeito nenhum, mas os dons corretos, alinhados, posicionados, como o profeta vai dizer aqui, ele vai trazer saúde para a igreja, ele vai trazer força, poder para a igreja. Então é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja alinhada, uma igreja que realmente saiba usar esses dons espirituais. Uma igreja que esteja em operação. Amém? Então, nós vemos aqui, eu vou pular essa aqui, que essa aqui eu li na igreja, o profeta está referindo ao mesmo falar em línguas que foi na casa de Cornélios, foi o mesmo de Pentecoste. O profeta chega a dizer que lá eles ouviram e entenderam, né? Porque alguns usam de argumento que o falar em línguas na casa de Cornélio ali foi em língua somente, não teve interpretação, mas o profeta coloca isso em ordem para nós ali, que teve, né? A primeira mensagem aqui, mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis, o profeta diz assim, ó, falar em línguas é um dom divino de Deus que pertence à igreja. Pertence a quem, irmãos? Pertence à igreja, da mesma forma hoje como era no começo. Então é aqui que gostaríamos de adentrar, né? Então, o dom de línguas, o profeta está dizendo que ele é um dom divino de Deus que pertence à igreja da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma como era lá no começo. Então não adianta você querer se esquivar, não. Falar, né, não é para hoje, não sei o quê. Então você tem que pegar e contra a mensagem, porque é o que o profeta está dizendo. Inclusive, você vai ver ele dizendo em várias mensagens. E Paulo instruiu, então, você vai pegar o livro o livro das eras, você vai pegar o livro das eras, o profeta vai dizer para nós aqui que Paulo estabeleceu o padrão para todo verdadeiro ministro seguir. Então, como é que fica? Se Paulo estabeleceu o padrão para todo verdadeiro ministro seguir, por que nós temos que fazer diferente? Por que hoje nós fazemos diferente? Muitos fazem diferente. Será que tornou... O que mudou? O que mudou? Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que esses dons é para a igreja. Esses dons é para a igreja. Da mesma forma como era no começo, para você ver. Ah, mas isso aí não é assim. É assim. O profeta disse, irmão, está aqui. Você vai discutir com o profeta? Inclusive, aqui no livro das eras, a revelação de Jesus Cristo, página 5, você vai conferir aí na sua mensagem, aí, ó, página 5, você pode ler aí, ó, segundo parágrafo. Ó. Agora recorde isto, Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito Anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando morna e formal. Tornando morna e formal. E impotente. Meu Deus do céu. Eu não vou entrar nisso aqui para nós não vamos perder tempo, é lógico, né? Mas que nós temos um objetivo aqui essa noite. Mas a igreja verdadeira, ela é a continuação do livro de Atos. Mas aí o profeta mostra aqui que, porém o livro de Apocalipse, ele mostra como o espírito do anticristo entraria na igreja e contaminaria ela com o espírito do nicolaísmo, aquele verme do nicolaísmo, tornando ela fria e formal. Igreja formal. Aí, você sabe, né, irmãos? Então, mas é a continuação do livro de Atos. Por isso você vai ver o profeta dizendo em mais outros lugares aqui. Você pega
a página 53, o profeta está dizendo, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro parágrafo aqui, ó. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original. Sempre. A original do que? De Pentecoste. O que acontecia em Pentecoste, meu irmão? Nós estamos falando de falar em língua aqui. Estamos falando de interpretação. Estamos falando de profecia. O que aconteceu em Pentecoste? Nós vamos voltar aqui. Depois nós comentamos mais algo do livro das eras aqui. O profeta diz, exatamente a verdade. Sim, de fato. Esse é o ensino da Bíblia. É o dom divino. E você nega isso da mesma forma que você nega o novo nascimento. Ai, meu Deus. Poderia parar aqui nesse parágrafo, né? Você nega isso da mesma forma que você nega o novo nascimento. Você nega tudo que Jesus ensinou quando você tenta cortar isso fora. Quando você tenta cortar isso fora, você nega tudo que Jesus ensinou. Olha aí, irmãos. O profeta está dizendo. Agora, você pode enlouquecer com isso. Muitos deles têm, mas eu estou dizendo isso. Tem seu lugar. Lógico, irmão, tem o lugar certo. Tem um lugar certo. Como tem o falso, tem que ter o verdadeiro. Você já viu ter algo falso e não ter o verdadeiro? Não tem. Se tem, o profeta diz dólar, mas podemos pegar o real, você pega o real falso, é porque tem um real verdadeiro. Então não tem como você excluir uma coisa porque a outra é falsa. Não tem como. Então porque o dinheiro, eu peguei uma nota falsa, então eu não vou usar mais dinheiro, porque o dinheiro é falso, tem uma nota falsa. Então eu não presto dinheiro, não vou usar mais. Não funciona. Então não é porque tem dons falsos, operações falsas, posicionados de forma errada, que não tem o verdadeiro. O profeta está dizendo aqui, ó, é o que ele está dizendo. Isso mesmo, tudo tem o quê? Tem o seu lugar, o lugar correto. É como um par de sapatos, quando você compra um par de sapatos, as línguas estão neles. Isso é certo. Quando você está no corpo de Cristo, Deus tem a mesa toda posta aqui. Ele tem amor, ele tem alegria. E assim por diante, o profeta vai dizer. Então, veja, irmãos, que coisa tremenda. Já começou assim, já esquentando um pouquinho, né? Então, deixa eu só cuidar do tempo aqui, para ver quanto tempo está dando aqui de transmissão já, para nós não esticarmos demais. Então, vamos lá para outra citação agora. Citação, o Ministério Explicado. O profeta diz aqui, ó. Agora, no livro é ensinado ali que Deus colocou na igreja 5 dons de ministração. O primeiro são apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Esses dons Deus coloca na igreja soberanamente. Agora, esses dons Deus coloca na igreja. Então, quando você se torna no corpo de Cristo, então há 9 dons espirituais. Está vendo aqui, irmão? Então, quando você se torna no corpo de Cristo, quando você nasce no corpo de Cristo, então há 9 dons espirituais que vão em cada corpo local. Esses dons são são dons pelos quais você deve orar. Não é tempo mais. Não é tempo mais. O profeta está dizendo aqui, ó. Esses são dons pelos quais vocês devem orar. E o profeta estava cumprindo com a Bíblia. Ele estava orientando a igreja aqui de acordo com a Bíblia. Você pode ver que ele estava orientando a igreja de acordo com a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo diz, ó, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Procurar em oração, em abundar neles. Orar pelo dom de falar em línguas, ou dom de interpretação de línguas, ou esses outros dons que vão para a igreja. Ore pelos dons de cura, ore pelos dons de milagres e assim por diante. Esses são os que você ora. E o Espírito vem e trabalha. Olha, irmãos, o Espírito vem e trabalha onde? O Espírito vem e trabalha. Trabalha onde? Em cada assembleia local, ou em cada corpo local, no aperfeiçoamento da igreja. Meu Deus do céu. Então você vê que eu estou só colocando a base aqui, para antes de qualquer coisa, alguém me falar assim que isso aqui é para o passado, isso aqui ficou para trás, isso aqui não é para a igreja.
Só estou colocando essa base aqui para você entender que isso não é para trás. Não é. O que está escrito aqui que a igreja é continuação do livro de Atos, a igreja é continuação do livro de Atos. Queira você crer ou não, a igreja é. Deus terá um povo, Deus terá uma igreja que verdadeiramente vai cumprir com essa palavra. Você aceitando, você não aceitando. E é assim que funciona. Né? Espero que você esteja entendendo, espero que todos que estejam nos acompanhando, ou que irão nos acompanhar, entenda que temos base para isso. Não é uma coisa tirada aleatoriamente. Não é. A igreja formal é uma igreja contaminada pelo espírito do anticristo. É uma igreja contaminada pelo nicolaísmo. É uma igreja que tem um governo de um homem que tem medo de ser desmascarado pelos dons espirituais. De um homem que não quer colocar a igreja em oração, em meditação, para buscar verdadeiramente dons manifestados no corpo local. Dons de cura, de línguas, de conhecimento, de profecia, de discernimento, de milagres. Aquilo que o profeta está dizendo aqui. Marcos 16 em operação. Mensagem, perguntas e respostas 54, dia 15/5/54, parágrafo 336. Deixa eu ver se é isso aqui. Tá, vamos lá. Bem, como eu poderia negar o dom de falar em línguas, quando eu teria que negar o dom de profecia? Então, você tá vendo, irmão? Você vai negar o dom de falar em língua, então você teria que negar o dom de profecia. Ó, eu teria que negar esses outros dons. Agora, a maioria das igrejas, as grandes igrejas, nazarenas, santidade peregrina e assim por diante, tabernáculos, assembleias e assim por diante, tabernáculos da mensagem, você poderia dizer, eles acham que se um homem fala em língua, ele é um demônio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Isso é o que os judeus fizeram, zombaram das pessoas com o Espírito Santo. E foram condenadas e perdidos por isso, correto? Jesus não disse, se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, isso nunca será perdoado? Jesus não disse, se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, isso nunca será perdoado? A você neste mundo ou no mundo vindouro? Então tome cuidado. Tome cuidado. Ó, olha para você ver. Então tome cuidado. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado. Acata a orientação do profeta. Acata a orientação dele. Olha o que ele diz aqui, ó. Você não entende? Você não entende? Ó, fique quieto. Fique quieto. Agora, não é porque é algo que é algo difícil, que é algo que às vezes a pessoa não compreende, que é mal recebido, que não é parte do corpo. E que nós também não temos que entender. Nós temos que entender. O que lemos no começo? É os últimos dias. Então nós queremos ser o quê? Instruídos, nós queremos ser treinados, preparados. A Bíblia não diz que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos? Para esses dias, Deus, nós estamos vivendo esses dias. Por isso que nós precisamos de conhecimento da palavra. Nós precisamos de conhecimento da palavra. Você vê que Apocalipse diz, Apocalipse 13, se não me falha a memória, Apocalipse 17 também, Apocalipse diz que aquele que tem sabedoria calcule o número da besta. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é um dom do Espírito. Então, como que alguns aceitam uma coisa e não aceitam outra? Aceita a sabedoria, aceita o conhecimento, porque é conveniente, em alguns sentidos assim, dizendo a palavra, mas não aceita o dom de língua, não aceita o dom de profecia, não aceita o dom de cura. Alguns ainda pregam contra a cura, não estão querendo de cura mais. Não tem como você cortar Deus. É uma mesa posta diante de nós, é completa, não tem como você cortar. Então você toma aqui essa outra mensagem agora, perguntas e respostas de 54 também, acho que eu acredito que é a mesma, só que aqui é o parágrafo 338. Não sei porque que eu separei, mas vamos ler aqui. Bem, é assim que é sobre falar em línguas, que vem em ordem. Então aqui nós começamos a entrar, ó. Falar em língua ele tem uma ordem, que vem em ordem. Assim como o Espírito dará a você, pode falar em línguas. Então assim como o Espírito dá, você pode falar em língua. Agora você diz, bem, irmão Bruno, não posso evitar.
Aí é que começamos a entrar nas instruções já. Mas não posso evitar. Ó, sim, você pode. Então, o que o profeta está dizendo é o seguinte, né? Que você pode evitar. Se o falar em língua vai vir, você vê que não tem intérprete, você vê que não é a língua para interpretação, você pode evitar. Você pode sim. Você vai dizer, não posso. Você pode sim. A Bíblia diz que você pode. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, sim, você pode. E sim, você pode. Paulo disse que você poderia. Ele disse, se houver alguém entre vocês que fale em línguas e não haja intérprete, que se cale. Não importa o quanto ele queira falar, fique em silêncio. Isso é um dom, irmão. Eu oro, Deus me deixará ter um revivamento aqui alguns desses dias, para que possamos entrar nessas coisas para vocês. Veja, onde você pode ver o que é um dom, e esse dom quer operar o tempo todo, vê? Mas você tem que ter sabedoria do Espírito Santo aqui para saber quando e como operar esse dom. É isso. Você está vendo que tudo tem uma ordem? Você tem que ter sabedoria do Espírito Santo para saber como operar esse dom. Agora, logicamente que estamos aprendendo agora, estamos engatinhando nessa parte, uma coisa que era para ser básica da mensagem, o início, o primordial, o começo, o primeiro passo, o impulso. Então, mas não foi. Agora nós temos que retroceder na base, reconstruir de novo da base, porque a antiga construção apresentou fissuras, apresentou problemas, aí tivemos que derrubar essa construção e começar de novo, literalmente falando. Então você vê que nós tivemos que começar de novo. Então agora, começando de novo, esse dom também tem que ter sabedoria para operar. Tem que ter discernimento. Tem que ter o momento certo, tem que ter instrução. Porque se você não tiver instrução, você não vai saber. Você vai levantar falando língua fora de ordem, vai falar línguas estranhas com uma voz, vamos dizer assim, que se destaca no meio do grupo. Então, uma voz uma oração que era para você fazer em silêncio, fazer em casa, dentro do seu quarto. Mas se tiver instrução, as coisas vão se alinhando. Quando o seu bebezinho lá, você que é pai aí, começou a dar os primeiros passos, você não bateu nele quando ele deu o primeiro tombo. Ou quando ele falou a primeira palavra errada, você não bateu nele. Você foi instruindo, devagarzinho foi instruindo, achava engraçadinho no começo, foi instruindo até que ele se formou e ganhou corpo e condição para poder falar certo, corretamente. Então, assim, os dons também temos que ter a mesma paciência. Então, o profeta está dizendo, mas você tem que ter sabedoria do Espírito Santo aqui para saber quando e como operar esse dom. Então, por isso que estamos cavucando, por isso que estamos buscando aqui, para ganhar esse conhecimento, para adquirir esse conhecimento. Amém? Então vamos continuar aqui. Você diz, bem, glória a Deus, a Bíblia disse que quando o Espírito Santo vem, você não precisa de nenhum professor. Ele é o professor. Ou você poderia colocar aqui, de nenhum mestre, né? Ele é o mestre. Ó, irmão, você pode ser tão pequeno para ler as Escrituras, porque o Espírito Santo colocou mestres ou professores na igreja, então. Diga, eu não preciso de ninguém para me ensinar, o Espírito Santo me ensina. Ele precisa por meio de um professor, ele colocou professores na igreja. Ou seja, por meio de professor, que o profeta estava falando que era mestre, acho que a tradução minha ficou professor, mas é mestres. Ele colocou mestres na igreja. E Deus tem o seu canal para falar, irmãos. Você lembra que quando o profeta Isaías foi até Ezequias, para dar aquela sentença para ele, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ezequias se vira para o lado, na cama, entra naquele pranto, naquela angústia e ora a Deus, pede para Deus acrescentar os anos de vida dele. E Deus acrescenta, não acrescenta? Mas Deus não falou diretamente para Ezequias. Você veja que Deus foi até o profeta Isaías, falou, volta lá e fala para ele que tanto tempo vai ser acrescentado para ele. Porque Deus tem o seu canal, tem o seu meio, então não adianta você ser ignorante de dizer assim, não, isso aí eu não preciso escutar, Deus me dá sabedoria, o Espírito Santo vai me dar discernimento. Temos a mensagem do profeta, Deus revelou. Deus não revelaria nada aos seus filhos, a não ser pelos seus servos, os profetas. Né? O que diz lá em Amós. Então, nós precisamos examinar. Então, vamos mais uma citação aqui.
Essa aqui é a pergunta e resposta 54, 16/5/54, a lei tendo uma sombra. Agora, a outra pergunta ontem à noite, você falou sobre sua crença no dom do Espírito. Você mencionou que você mesmo falou em línguas. Você acredita que o programa Incluindo o Sermão deve ceder ao Espírito Santo quando está tentando trazer uma mensagem em línguas? Vamos ver a resposta do profeta para essa pergunta. Ó, para você ver, ó. Ontem à noite você falou sobre uma crença no dom do Espírito. Você mencionou que você mesmo falou em línguas. Você acredita que o programa Incluindo o Sermão deve ceder ao Espírito quando está tentando trazer uma mensagem em línguas? Agora veja bem que o profeta vai responder. Agora eu respondi isso até certo ponto ontem à noite, mas agora eu vou terminar isso esta manhã. Agora, falar em línguas é um dom de Deus, mas está sujeito ao que está, pregando em primeiro lugar. Agora, aí, cristão, é aí que você comete seu erro. Agora, eu não sei, alguém me disse naquela segunda-feira, ontem à noite, ou terça-feira à noite, quando eu estava pregando, que alguém falou em línguas, enquanto eu estava pregando. Ainda bem que eu não ouvi, ou eu teria parado e chamado você ali mesmo, porque você estava fora de ordem. Então você está vendo que o profeta está estabelecendo a ordem? Lá em cima você vê ele dizendo, ó, o Espírito Santo te dá sabedoria, te dá o controle. Agora tem uma ordem correta. Nós vamos ver essa ordem aqui. Não é qualquer momento do culto. Enquanto o pastor local está pregando a mensagem, o Espírito Santo tem tomado ele para pregar a mensagem, o Espírito Santo está falando através dele. O Espírito Santo não é um espírito de confusão que vai tomar o outro falando em língua e vai atropelar o pregador. É tudo numa ordem. Então aqui o profeta está dizendo que alguém disse para ele que enquanto ele estava pregando, alguém falou em língua. Então ele diz, ainda bem que eu não ouvi. Ou eu teria parado e chamado você ali mesmo, porque você estava fora de ordem. Então aqui não é questão de arrogância do profeta, é questão de reverência à palavra. Tudo tem uma ordem correta. Enquanto a pregação está sendo ministrada, a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está sujeito ao pregador ali, está transmitindo através dele a mensagem. Veja o que o profeta está dizendo, ó, no parágrafo 52. O Espírito Santo, se eu sou ungido por Deus, falando pelo Espírito Santo, ele está falando aqui. Ele não fala aqui e aqui, ou uma confusão. A Bíblia diz isso, cristão. Viu? Então está certo, devemos colocar essas coisas no coração. Tudo tem que vir na sua estação. Ó, tudo tem que vir na sua estação, no tempo certo. Está vendo? Não é uma confusão, não é o que você vê nas denominações. E não é porque tem isso nas denominações que nós vamos banalizar e não vamos estudar, não vamos buscar, isso não é um direito nosso. É um direito da igreja. Já falamos, introduzimos isso aqui. Eles tiraram, mas isso é um direito da igreja. Se você fosse tomar por base essa questão de porque não porque é algo que é de qualquer jeito aí fora, aí nós é falso e tudo mais, então o que nós vamos fazer com o batismo? Porque a vastidão de denominações que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em títulos, né? Não batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se batizasse no nome realmente, era no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como que faz? Então nós não vamos batizar, vamos deixar de lado também, porque tá tudo errado aí fora, estão fazendo errado. Bom, você tem um verdadeiro, vai ter o falso. Agora não é porque tem o falso que não vai ter o verdadeiro. Tem o verdadeiro, tem o genuíno, tem o genuíno. Agora tem uma ordem, professor, está estabelecendo uma ordem. Tudo tem uma estação certa, tem um momento certo, e nós precisamos ter discernimento para ver isso operar. Você precisa orar. Lembra ali em cima que lemos? Você deve orar para os dons. Você deve orar, você deve pedir para Deus manifestar isso. Para você saber qual que é o seu papel no corpo, a sua função no corpo. Não estamos querendo colocar os dons como, vamos dizer assim, o principal. Não é o principal, mas é parte. É a parte. A palavra é a principal, exatamente, a palavra é a principal, porque ela não falha.
Qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer estação, qualquer circunstância, a palavra de Deus não falha, ela nunca falhou. Céus e terra passariam, mas as minhas palavras, ele disse, não hão de passar. A palavra de Deus não falha, só que os dons é o direito da igreja. Você não pode tirar. Você não pode tirar porque aí fora eles banalizam e fazem de qualquer jeito. Você não pode. Falar em línguas e dar lugar a um lugar para falar línguas, viu? Então, se alguém fala em línguas, agora, eu não estou dizendo que a pessoa estava errada. Tá vendo? Eu não estava dizendo que a pessoa estava errada. Eu não digo que a pessoa estava possuída por um demônio. Olha, eu respeito do profeta. Eu acredito que a pessoa era sincera. Eu acredito na pessoa. Que se ela pudesse falar em línguas, ela seria abençoada por Deus. Mas a pessoa é como o irmão Neville aqui, tentando cantar uma canção. Talvez ele tenha o dom de cantar uma canção. E ele está aqui cantando uma canção. E eu aqui tentando pregar bem na cara dele. E ele cantando uma canção, bem, isso é fora de ordem. Está vendo, profeta? Eu tentando pregar e o irmão Neville cantando. Ou o irmão Neville cantando e eu tentando pregar. Fora de ordem. Quando o pastor está pregando, os louvor não aquieta, todo mundo sentado, reverente à palavra, então, não tem que manifestar o dom. É da mesma forma, quando está no local certo o dom manifestando da forma correta, quando aquele dom de língua vem da maneira correta, na ordem correta, todo mundo tem que ficar em silêncio. Abaixar a cabeça, como o profeta diz em várias mensagens, ó, silêncio, todo mundo se mantém reverente, abaixe sua cabeça, se mantém reverente. Quando aquele dom de língua, aquela voz se destacava, todo mundo reverente. Porque não é aquela pessoa falando, é o Espírito Santo através daquela pessoa. Reverentemente. Não é essa bagunça que você vê aí fora. Reverentemente. Aí aquela pessoa fala em língua, vem a interpretação, a mensagem entregue para a igreja, na ordem correta. 53. Se o Espírito Santo está no canto, deixe o canto continuar, viu? Então, se eu estivesse aqui, começasse a pregar, e se levantasse então e começasse a cantar uma canção enquanto eu estou pregando, isso está fora de ordem. O Espírito Santo não é o autor da confusão, viu? Isso mesmo, então entenda isso agora. Então entenda isso, igreja. Vocês são um povo amável, viu? Mas vocês estão todos errados. Agora, se você tem um dom, use o dom onde o dom pertence, ou seja, no lugar certo. E eu tenho uma picareta e uma pá, e certamente não tentaria capinar meus tomates com elas. Não, viu? Eu usaria a picareta e a pá quando estivesse colhendo ou cavando uma vala. Eu não tentaria dirigir meu automóvel pelo milharal, viu? Eu uso o automóvel para viajar em um lado para o outro. Eu uso o meu arado no milharal. Então eu não tenho nada contra o arado, eu não tenho nada contra o automóvel. Ambos são instrumentos para serem usados aqui para o aperfeiçoamento da humanidade. Não tenho nada contra falar línguas, não tenho nada contra pregar, contra cantar, contra interpretação de línguas, contra dons de cura, mas tudo isso deve ser usado em seu devido lugar. Tudo tem o seu devido lugar, irmãos. Então, tiraram, esnobaram, excluíram da igreja, mas tudo tem o seu devido lugar. Queira você ou não, tudo tem o seu devido lugar. Nós precisamos... Como que nós fazemos? Precisamos abrir nossa cabeça e colocar isso dentro, né? Precisamos compreender. Outra mensagem, deixa eu só ver aqui como está aqui a bateria. Está tudo certo. Então veja bem, irmãos, nós precisamos ter isso. Mensagem, perguntas e respostas. A lei tendo uma sombra, acho que é a mesma de cima. Parágrafo 68 agora. O profeta diz aqui, ó. Agora, quando um homem está falando ou pregando aqui na plataforma, ou uma mensagem saindo, se o homem de Deus é de Deus, ele é ungido do Espírito para pregar a palavra. E esse é o Espírito Santo. Então veja o que o profeta está dizendo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo ali. Esse é apenas o seu dom ali, tentando fazer você começar. Mas o Espírito Santo está vindo através da palavra. O Espírito Santo irá sempre. O Espírito Santo se alimenta da palavra. Isso é certo? Se alimenta da palavra, certo? E ele reconhecerá a palavra e será reverente. Então veja,
será reverente. Então, quando chegar a hora, quando o Espírito Santo deixar a plataforma, sair, o ministro sairá dali, então você estará em ordem, se você falar em língua. Então você estará em ordem. Então, ó, o profeta vai dizer aqui, ó. Então, alguém desiste, talvez tenha uma mensagem de falar em línguas. Então ele dará a sua interpretação a isso. Então observe, não estará citando as escrituras. Aqui é outro ponto. Então você vê que nós vamos construindo aqui um pensamento. Eu gostaria que isso ficasse claro na sua mente. Você veja que o profeta coloca, primeiro colocamos aqui que esse dom ele é para a igreja, é a continuação do livro de Atos, e acabamos de referenciar aqui que isso é parte da igreja. Nós acabamos de ler aqui que se você tira as línguas, você tira parte do corpo, você tira parte do corpo de Deus. E, inclusive, entre outros dons, tem muita citação que poderíamos ler aqui. Nós vemos isso. Nós vemos também, construindo esse caminho aqui, que esses dons, esse dom de língua, ele tem uma ordem correta, ele tem um momento certo dele se manifestar. Inclusive o de profecia também. Todos esses dons têm um momento certo de se manifestar. Então você vê isso. Você vê que quando o profeta da igreja, o pastor local, está pregando ali, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está sujeito à pregação ali. Ele toma aquele homem está cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo é reverente, não vai ter uma interrupção. Nós estamos falando disso, irmãos, de pessoas que já têm conhecimento, entendido, já são treinadas. Pode ser que aconteça de alguém que chegue, que não tem treinamento ainda, que não foi esclarecido, que saia fora de ordem. Só que nós temos que pegar aquela pessoa, trazer ela, colocar ela em ordem. Porque você colocando essa pessoa em ordem, tudo está bem. Tudo está bem. Se ela não se irá, isso prova que ela tem o Espírito Santo, porque você vai ver o profeta dizendo que um dom, quando ele é corrigido, se aquela pessoa se ira, prova que ela não tem, que não era o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se ira. Ele respeita a palavra, a ordem da palavra. Então você vê aqui, ó, o profeta dizendo, ó, ele dará uma interpretação a isso. Então observe, não estará citando as escrituras. Então esse aqui é outro ponto. Ó. Então se vem o dom de línguas e interpretação também, não estará citando as escrituras. Se você abre aí ó, qualquer site na internet, aí no YouTube, aí, né, coloca lá falando em línguas, você vai ver a maioria deles citando a escritura. E o povo lá pulando e tá fora de ordem, irmãos. Que lá não é falar em línguas. Falar em língua não é citar as escrituras, de acordo com a voz do sétimo anjo. Não é. Não é citar as escrituras. Você vai ver o profeta dizendo que falar em línguas é uma mensagem direta. Isso casa com o que lemos em 1 Coríntios 14. Ou é para edificar, exortar ou consolar. Para falar as escrituras não precisa do dom de língua. Tem o pastor. Você vai ver o profeta dizendo isso. Para que tem o pastor? Para ele falar as escrituras. Para ele ler a Bíblia. O Espírito Santo não usa de vãs repetições, você vai ver o profeta dizendo aqui. Então vamos continuar lendo aqui. Ó. Não estará citando as escrituras, não estará dizendo algo. Deus não usa repetição, viu? Ele se levantará e dirá, assim diz o Senhor. Senhor, o irmão tal e tal está deitado aqui doente. Ó, você vê o consolo aqui, irmãos. Ó, o consolo. Ou exortação, né? O consolo com exortação aqui, né? O irmão está doente, porque vai trazer um consolo, porque ele vai ver aqui vamos continuar lendo. O que fez isso foi ontem, ou em algum momento, ele fez uma certa coisa e saiu da vontade de Deus sobre isso. Assim diz o Senhor. Olha que coisa. Você está vendo, irmãos? Então vem o consolo, porque aquele irmão está doente. Ele saiu da vontade de Deus. Ele fez isso e isso. Agora o que ele tem que fazer? Ele tem que corrigir aquilo para que ele possa ser curado. Aí ó, é uma exortação com consolo. 69. Agora, isso interpretará. E é aí que o Espírito Santo fala somente para edificar a igreja. Se vocês falarem em línguas e não interpretarem corretamente,
Não façam na igreja, façam em casa. É o que a Bíblia diz. Então, se isso for verdade, então o Espírito Santo de Deus está sobre você, que é outro ponto. Se isso for verdade, então o Espírito Santo está sobre você. Se você traz um falar em línguas, a interpretação, porque com a interpretação isso se torna uma profecia, aquilo não se cumpre, então é um espírito maligno, o profeta vai dizer, que está sobre você. Mensagem eu restaurarei. Isso é o que? Eles tiraram uma cura daqui, eles tiraram a gritaria daqui, eles tiraram o falar em línguas daqui, eles tiraram a profecia daqui, mas eu restaurarei, diz o Senhor. Amém? Eu me sinto religioso? Meu Deus, eu me sinto 2 vezes maior agora. Então, casando com a parte de cima, eles tiraram, irmão. Eles tiraram. Mas o que o Espírito Santo diz? O que o profeta diz? O que o profeta Joel diz? Mas eu restaurarei, diz o Senhor. E você vê o profeta, você pode pegar a mensagem A Restauração da Árvore Noiva, o profeta vai dizer que a restauração final era os frutos. Tudo bem que ele é a base, mas a restauração final ali o profeta colocou eram os frutos. Qual que eram os frutos? O profeta diz os 9 dons do Espírito. É os frutos. Eu restaurarei, diz o Senhor. Então ele vai restaurar. Dependente se você tirou isso, se alguém tirou, mas vai ter um memorial, vai ter um povo que crê, vai ter um povo que vai buscar isso, vai ter um povo que vai meditar, vai orar, vai pedir a Deus, que vai ver o sobrenatural. Vai ter um povo que saiu desse nicolaísmo, desse verme, desse balanismo, dessa coisa fria, dessa coisa formal, dessa coisa que o sistema tem colocado. Vai sair disso e vai ser uma igreja viva mesmo, uma igreja de poder mesmo. Mensagem eu restaurarei a vocês, diz o Senhor, pregado dia 9/8/54, parágrafo 55. É assim que o revivamento à moda antiga é. Quando você se abaixa e se apega melhor, saia desses velhos credo formal e frio. Está vendo aqui, irmão? E vem aqui para a videira do Senhor, e vá comer os frutos da uva da videira do Senhor. Amém. Eu restaurarei, diz o Senhor. Eu restaurarei. Restaurar o quê? Toda a beleza que ela foi um tempo. Eu restaurarei a mesma igreja que eu tinha em Pentecoste. Nossa, irmãos, o que está escrito aqui, meu irmão? Será que isso aqui é só pro dia do profeta? Só foi para aqueles dias? Os irmãos me permitem fazer essas observações porque por muito tempo perdemos tempo, na verdade. Por muito tempo nós perdemos tempo. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Por muito tempo. E eu restaurarei, diz o Senhor. Está aqui, ó. Eu restaurarei a mesma igreja que eu tinha em Pentecoste. A mesma. Agora, se a noiva é Eliseu, Elias saiu, mas a noiva é Eliseu, o que Eliseu tinha que Elias tinha? A porção dobrada do espírito de Elias. A porção dobrada. Os poderes estavam manifestos na vida dele. E como que fica agora? Vamos continuar lendo. Eu restaurarei os dons do Espírito, eu restaurarei sinais e maravilhas, eu restaurarei o falar em línguas, é o que estamos tratando aqui essa noite. Eu restaurarei o profeta, eu restaurarei tudo, diz o Senhor. Amém? Dia 20/7/54, o Manico de Gadara. Observe então, quando Jesus estava lá, quando todos do lado de fora estavam zombando dele e tudo, então ele foi possuído com poder, ele falou em outras línguas, ele falou em outra língua, ele disse para o mundo espiritual e chamou o espírito de uma garota morta de volta, falando em línguas. Isso aqui está falando de Jesus, né? Falando em língua. Ele está falando a menina, a filha de Jairo, né? A cura da filha de Jairo. E ele chamou a garota morta, voltando falou em línguas, ele falou Talitá cumi, né? E quando ele estava na cruz, quando seus discípulos o abandonaram, quando sua igreja o abandonou, quando seu povo o abandonou, ele foi abandonado por Deus e pelo homem, pendurado na cruz. Ele morreu falando em línguas. Isso mesmo. Não chame isso de tagarelice.
Que coisa, né? Meu Deus, que Deus nos ajude, né, irmãos? Abra o nosso entendimento para nós conseguir captar isso aqui essa noite. O pecado imperdoável. Parágrafo 158, o profeta diz aqui, ó. Se eles dissessem que as pessoas só podiam falar em línguas na era apostólica, presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção, por favor, presta atenção nessa citação. Presta atenção, irmãos. Nós perdemos muito tempo, irmãos. Presta atenção nessa citação aqui. Eu gostaria que isso entrasse dentro da tua cabeça, para que nós vêssemos que realmente isso faz parte do corpo. Não é, vamos dizer assim, não é porque você... Nós poderíamos até fazer um outro programa em algum momento sobre o dom de língua não ser a evidência do Espírito Santo, porque o profeta coloca muito bem isso. O profeta diz, não é porque você gritou, não é porque você falou em língua que você tem o Espírito Santo. Não é por isso. Não é essa base que queremos colocar aqui. O que estamos trazendo aqui, irmão, é que isso é uma parte do corpo. Isso é uma parte do corpo, é essencial, irmão. É necessário, senão o corpo é defeituoso, é aleijado. Mas veja o que o profeta diz aqui, ó. Se eles dissessem que as pessoas só podiam falar em línguas na era apostólica, e a Bíblia dissesse, ó, olha para você, meu irmão, e a Bíblia, o profeta dizendo, ó, e a Bíblia dissesse que essa era a única era em que eles falariam nela, ó, pra você ver, ó, eu acreditaria. Então, se as pessoas dissessem que... Ó, você pode pegar aí agora, tá, irmãos? Pega aí. Se os pregadores dissessem, e muitos dizem, né? Que o falar em línguas era só para a era apostólica. Outros dizem, o falar em língua era só para os dias do profeta. E a Bíblia dissesse que essa era a única era em que eles falariam nela. E eu acreditaria, o profeta dizendo. Mas ele disse. Aí você tem a escritura agora. Mas ele disse. Esses sinais e o falar em línguas estavam nela até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Ah, mas então o fim do mundo chegou já? Porque tiraram isso da igreja. Então se é a igreja verdadeira, a noiva, até o fim do mundo, irmãos. Até o fim do mundo. Então você vê. Como você vai tirar agora? Não tem como. Se o batismo em água, em nome de Jesus, cessasse com os apóstolos e na forma da Igreja Católica, o Pai, Filho e Espírito Santo, se nós tivéssemos cessado lá atrás e começar com isto, eu faria a mesma coisa, mas é ensinado, é o mesmo. Esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo para um testemunho, e então virá o fim. E se a aspersão estivesse na Bíblia, eu estaria aspergindo, isso mesmo, tanto faz. Se as lavagens dos pés não estivessem na Bíblia, eu não pregaria. Mas a Bíblia diz, feliz sois vós se souberdes essas coisas e as fizerdes. Lombrana bate no púlpito 2 vezes. Se a ceia do Senhor fosse espiritual e não fosse para ser tomada de forma natural, eu diria que sim. Mas Jesus disse, abençoado, disse, faça isso e tome estes artigos dele, seu corpo, até que ele retorne novamente e fique com isso. Amém. Tá vendo? É o que ele disse, irmãos. Não tem jeito de escapar. Ah, então não tem verdadeiro. Porque tem o falso? Tá por fora. Não tem o verdadeiro porque tem o falso? Contenda pela fé. Pregada dia 20/2/55. Agora, a única coisa que ele pode fazer é enviar algum bom pregador inspirado para pregar a palavra. Se você acreditar nisso, ele pode ter alguém com o dom de falar em línguas. Ele poderia falar e dizer a uma pessoa. Se você for, pega essa coisa de volta ou faça algo. Assim, por meio da interpretação. Isso é o mesmo que profecia. Você vê, não? O profeta está dizendo que, ó, se alguém fala em línguas, o dom de falar em línguas, que ele poderia falar e dizer a uma pessoa, se for o que for,
se você for, pega essa coisa de volta e faça algo. Ou seja, o profeta está dizendo como se fosse, você quer falar em línguas, vem e fala algo para aquela pessoa, para ela fazer algo, por meio da interpretação, né? E o profeta diz, pegue essa coisa de volta e o faça. Ou seja, toma uma atitude, toma uma ação, porque daí eu vou falar em língua com a interpretação. O profeta está dizendo, assim por meio da interpretação, isso é o mesmo que profecia. Então falar em línguas com a interpretação, ele é o mesmo que profecia. É o mesmo. Ele não muda. É o mesmo que profecia. Então, capte isso, irmãos. Capte isso. Porque nós precisamos de discernimento para poder entender que tudo tem uma ordem certa, tudo tem uma maneira certa e temos que respeitar a palavra. O som incerto, o profeta diz assim, eles falarão novas línguas, pregado dia 31 do 755, 163, eles falarão novas línguas. Não me refiro ao som incerto. Agora, eles falam com conhecimento, com revelação. Eles tinham o verdadeiro dom de falar em línguas. Eles tinham o verdadeiro dom de falar em línguas. Há algo que acontece quando eles falam. Não é um som incerto. Não é um som de descrença. De forma alguma. Se é muita agitação, como vemos muitas vezes, isso é descrença. Mas quando você fala com palavras, com interpretação, com revelação, aleluia, esse é o sino do Evangelho tocando. Esse é o sino do Evangelho tocando. O Espírito Santo falando algo. Não é um som incerto. Não é um som incerto. Quando esse é o verdadeiro. Não é um som incerto. Muitos é um som incerto, mas não é. Quando é correto, não é um som incerto. É um som que você vai compreender. Você vai compreender esse som. Então, nós vemos que algo tremendo está aqui, irmãos. Nós precisamos saber disso. Precisamos aprender. Já deu 1h12 de transmissão. Eu vou ler mais essa citação e nós vamos encerrar. E vamos fazer depois a segunda parte, a terceira, na verdade, porque a primeira eu já fiz. Está lá no canal. E nós vamos fazer a segunda parte depois, porque tem muitas citações aqui. Eu estou na página 5 ainda. Mas eu vou ler tudo, irmãos. A gente vai passar uma por uma para poder isso fixar mesmo, a gente aprender mesmo e ver que o profeta falou. Né? Se alguém quiser apontar alguma coisa, me aponta a mensagem, porque o profeta falou. Então, nós vamos ter que pegar todas essas mensagens aqui e descartar. Temos que ser sinceros, né, irmãos? Temos que ser sinceros. Temos que ser sinceros em ver que o profeta está dizendo, né? Não é palavra de homens. Mensagem onde eu acho que os pentecostais falhou. Então vamos ver aqui o profeta dizendo. Essa é a última que vamos ler nessa noite. Observe, quando a criança nasceu, ele era um filho, mas sua conduta tinha a ver com sua herança. Agora, quero que você veja, quero que você seja realmente honesto agora. Vocês não acham que tentamos empurrar a herança um pouquinho mais longe do que Deus deu? Nossa conduta foi. É isso que está acontecendo hoje. Deveríamos estar lá na estrada, mas estamos bem aqui embaixo. Por quê? Essa tem sido nossa conduta. Não temos respeito. Olha para você ver. Até eu fiquei em reuniões e assisti. E quando, se eu entendi a Bíblia direito, posso receber algumas cartas realmente boas, quentes depois disso. Mas acho que vai ficar tudo bem. Vou continuar orando de qualquer maneira. Mas notei que... Olha para você ver, irmão. Mas notei que pessoas que tinham o dom de falar línguas falavam fora de ordem. Mas isso aqui não tornou o dom inválido. Não tornou o dom inválido. O profeta não parou de crer no dom de falar em língua. Não parou de pregar, de ensinar, porque as pessoas saíram fora de ordem. Não, ele instruiu. Você vai ver ele falando, deve ser treinados. Tem um momento certo. Tem a ordem certa. Depois, lá na frente, nós vamos ler o profeta dizendo que tem aquela reunião antes do culto principal.
Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Quando o pregador estava pregando, alguém se levantava falando em línguas. Isso é fora de ordem. Então, quando o pregador está falando, não tem que ninguém falar em línguas. Isso está fora de ordem. Se aquela pessoa levanta e fala, ela tem que ser instruída. O diácono tem que estar perto dela, dar um cutucãozinho, chamar ela num canto depois do culto, como o profeta diz na mensagem de perguntas e respostas 61, orientar ela, ou o pastor chamar ela depois orientar, de maneira para poder ajudar ali. Então veja, isso é fora de ordem. O espírito e profetas estão sujeitos aos profetas. A palavra de Deus é a primeira, nunca a segunda. Esta é a palavra de Deus. Eu vi pessoas se levantarem e falarem em línguas. E todo mundo continua, não dá atenção a isso. Isso é fora de ordem. Também, irmãos. Você vê que tem uma ordem para os dons de língua se manifestar. E quando o dom de língua se manifesta na ordem certa, também tem uma ordem. Qual é essa ordem? Então o profeta diz assim, ó, eu vi pessoas se levantarem, falarem em línguas, e todo mundo continuar. Não dá atenção a isso. Vocês não dão atenção. Então se estão orando, continuam orando. Se estão cantando, eles continuavam cantando. Se estava pregando, eles continuavam pregando. E você vai ver que, se você acompanhar alguns falar em línguas que acontecia, quando o profeta estava pregando, mesmo que aquele dom estava fora de ordem, o profeta esperava. E ele acalmava, ele esperava, aquele dom se manifestava, ele ponhava a igreja em silêncio, ponhava a igreja em reverência, mesmo que aquele dom estava fora de ordem. Mesmo que ele ia ter que corrigir esse dom depois. Mas ele esperava. Tinha reverência. Então, outro ponto. Levantou um dom falar em língua. Aquela voz se destacou. Todo mundo em silêncio com a cabeça baixa. Todo mundo em silêncio com a cabeça baixa. Esse é o dom de língua com interpretação, irmãos. Não confunda com a língua sem mistérios. O dom de língua com interpretação. Terminou falar em línguas porque aquela palavra, aquele curso daquela palavra terminou, todo mundo em silêncio ainda. Todo mundo em silêncio, reverentemente, aguardando o quê? Como você vai ver muitos no ministério do profeta, nas pregações dele, você vai ver o quê? Todo mundo em silêncio. Aguardando o quê? A interpretação. A interpretação vir. A interpretação vinha, aí depois o profeta fazia o comentário. Aí depois continuava. Então, essa era a ordem. Havia o falar em línguas, todo mundo quieto. Terminava o falar em línguas, aquele curso, aquela voz que se destacou, parou. Aí esperou um tempo. Algumas vezes vinha simultâneo. Outras vezes vinha alguns segundos depois a interpretação, mas a igreja estava reverente. Ele diz assim, ó, por quê? Ó, se todo mundo continuar na agitação, estiver cantando, continuar cantando, se estiver orando, continuar orando, e é que for aquele dom com interpretação, está fora de ordem também. Porque ele diz assim, ó, não dão atenção a isso, isso é fora de ordem. Você deveria ser reverente. Você deveria ser reverente. E deve ser reverente. Se é um verdadeiro Espírito de Deus, então deixa-o dizer, seja o que for que Deus está dizendo. Então ouça, deixe-o de lado. Agora, Deus não vai apenas medir palavras, repetir sobre outra coisa. Tá vendo? Ó, Deus não vai repetir, medir palavras, dizer o que está escrito na Bíblia. Ele não. Ele nos disse para não usar repetições vãs. Ele não vai dizer citar as Escrituras. Ele vai lhe dar algo, definitivamente algo, dizendo que algo vai acontecer. Exatamente em um momento para uma certa coisa. Então siga isso. E se não for assim, então essa pessoa deve ir ao altar, se acertar com Deus. Ela tem um espírito maligno sobre ela. Viu o que dizemos logo atrás? Fizemos aquela afirmação atrás? Então você vai limpar um pouco dessa bobagem. Isso mesmo. Então se vem, eu falei que ia encerrar nessa estação, se vem falar em línguas, é uma mensagem direta. O profeta está dizendo. É uma mensagem direta, uma mensagem, é algo definitivo, que diz, vai, conserta isso e faça aquilo, você fez isso, fez aquilo. Mas se aquilo não é daquele jeito,
ou se aquilo não acontece, então aquela pessoa deve ir ao altar e se acertar com Deus, porque é um espírito maligno que está sobre ela. O profeta diz, ela tem que limpar um pouco daquela bobagem que está sobre ela. Por isso que o dom de falar em línguas, irmão, você vai ver o profeta dizendo que ele não é muito preciso. E ele precisa ser o quê? Não é porque ele é muito preciso que ele vai ser excluído. Ele precisa ser passado pelos discernidores da igreja. Para 2, 3 testemunhas. Por isso que tem o dom de discernimento, para discernir se aquele dom é verdadeiro. Por isso que você vai ver o profeta dizendo, ó, quando tinha o dom de falar em línguas e via interpretação, eles pegavam aqueles irmãos que tinham o dom de discernimento, de sabedoria, de discernimento, eles pegavam e anotavam aquilo. E se os 3 concordavam, ou 2 concordavam contra um, e aquilo era válido, era concordado que aquela realmente era o assim diz o Senhor, eles escreviam aquilo, você vai ver o profeta dizendo, e assinavam o nome. Eles assinavam o nome e deixavam em cima da escrivaninha, da mesa do profeta, e o profeta lia isso para a igreja. Então, se eles liam isso para a igreja, quando ele lia isso para a igreja, se aquilo acontecia, aquilo ficava registrado num papel, se aquilo acontecia, então verdadeiramente a igreja via que era o Espírito Santo, era Deus falando para a igreja. Agora, quando aquilo não acontecia, que estava escrito, então aquilo era um espírito maligno que estava sobre eles. Então aquele homem que tinha o dom de falar em línguas, o dom de interpretação, aquele que tinha o dom de discernimento, de sabedoria, eles tinham que ir todos eles no altar e pedir perdão para Deus, se acertar com Deus, porque era um espírito maligno que estava sobre eles. O falar em línguas não veio corretamente, a interpretação, o discernimento não foi correto, porque não foi uma coisa que se cumpriu. Então veja que eles tinham que ter humildade para isso. Tinha que ter humildade. Tinha que ter humildade. Se o profeta está dizendo, porque isso chegou a acontecer. Então você vê a ordem correta, a reverência, o respeito, vamos dizer assim, o discernimento da coisa, os juízes da igreja. E nós fizemos um culto, falamos sobre o dom de discernimento, e você volta lá depois, você vai ver o que dissemos. Porque esses juízes, esse dom de discernimento, para avaliar se aquilo é válido ou não é válido, é real ou não é, por isso que a igreja depende de ter o dom de discernimento. Para ela ver, não é a escritura que foi falada, houve a interpretação, realmente foi palavra por palavra, como o profeta diz, como vamos ler aqui logo adiante. Então é isso, irmãos. Bom, eu gostaria de ir mais adiante aqui, mas não vai ficar muito extenso para os irmãos também. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem com calma e para que possamos aprender juntos aqui. Então, depois vamos continuar. Então, o que vimos até aqui? Colocamos a base, você viu que o dom de línguas é até o fim do mundo. É a igreja, é Atos em ação. É a igreja de Atos em ação. Você vê. Então, não tem como escapar. Então, é a continuação, na verdade, né, do livro de Atos. E essa igreja, irmão, ela é inorganizável, viu? O profeta vai dizer isso. Você pode pegar a mensagem depois do livro das Eras, página... Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Eu acho que eu não separei corretamente aqui. Mas você pode pegar depois o livro das Eras. Deixa eu ver se eu separei aqui essa citação. É tanta citação, irmãos, que eu separei aqui que pode ser que eu não deixei essa anotada. Mas você vai lembrar do que eu estou dizendo. Você sabe que o profeta diz que essa igreja ela é inorganizada. Ela não se organiza. Eu dou glória a Deus e louvo a Deus porque Deus tem abrido nosso entendimento e tem tirado nós da confusão, né, do mundo, desse mundo denominacional, desse sistema podre, que a igreja é morta, que eu achei, irmãos. Página 223, o profeta dizendo, ela será inorganizada, não esqueça disso. Não esqueça, ó. O profeta diz aqui, ó, mais uma citação, tá? Mais uma citação. E se a igreja é verdadeira, ela terá o mesmo espírito e a palavra e atos de poder, e é que eles tinham no Pentecoste. Por experiência, ela será uma igreja pentecostal e haverá línguas, haverá interpretação, profecia, curas, Deus estará no meio dela. E Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Aleluia.
ela será inorganizada. Não esqueça disso. Ela será inorganizada. Página 223, os irmãos podem ler, página 223, o livro das eras, a era de Sardes. Amém? Os irmãos podem ler. Então, só recapitulando, irmãos, então colocamos essa base aqui, vimos isso, então vimos que é um direito da igreja, esses dons é até o fim do mundo, então você pode dizer o que você quiser, você vai ver o profeta dizendo em mais mensagem, tá? Nós vimos que esse dom aqui, nós vimos uma citação, que o dom de falar em línguas com interpretação, ele é o mesmo que profecia. Inclusive Paulo disse isso aqui, né? O dom de profecia, ele era maior que falar em língua, a não ser que o falar em língua há interpretação. Porque daí ele se torna uma profecia, uma palavra direta também. Então nós vimos aqui também que tem uma ordem correta, e essa ordem correta, você vai ver os profetas estabelecendo depois, mas depois da pregação, ali naquela mensagem ele diz, que lemos aqui, depois da pregação, depois que o pregador já terminou a parte dele, aí se há um falar em línguas, então fale, transmita isso, né? Deixa o Espírito Santo te usar. Mas depois, logo a mais, você vai ver o profeta colocando uma ordem nisso, em alguns momentos antes do culto e tudo mais. Depois, nós vimos aqui que também tem uma ordem da igreja ficar reverente. Não deixar isso fora de ordem. Não todo mundo em agitação ali quando o dom se manifesta. Todo mundo em silêncio e reverente, porque é o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo dando uma mensagem. Então, esses pequenos detalhes que vimos, e se Deus assim permitir, eu vou fazer a segunda parte, não vou demorar para fazer a segunda parte, para que nós possamos decorrer todas essas citações do profeta aqui, para aprender mesmo, para ver como funciona isso, né? Então eu creio que já colocamos um início aqui, né? Já demos uma pincelada aqui no que precisamos. No próximo programa, não vou fazer toda essa introdução aqui, falar sobre todos esses detalhes, alguma coisa ou outra, mas vamos tentar trazer de uma forma mais objetiva sobre as citações aqui para poder elucidar um pouco melhor a nossa mente, né? Então Deus abençoe você que nos acompanhou, que virá nos acompanhar, e vamos fazer uma oração final para que Deus possa nos abençoar também, né? Abençoar aqueles que nos estão nos ouvindo e tudo mais. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de abrir a Tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome lugar nos corações dos Teus filhos, Pai. Que abra o entendimento de cada um, para ver que nós não estamos aqui, Senhor, para fazer isso um cavalo de batalha, Senhor, mas simplesmente para trazer lucidez e clareza para os Teus filhos. Esse estudo, Senhor, eu procurei meditar nele, Pai, para trazer para o Teu corpo local, Senhor, para a igreja aqui, Senhor, o qual o Senhor tem colocado de responsabilidade nossa, Pai. E a nossa preocupação, Senhor, é deixar que essa igreja seja alinhada, Pai, para aquela grande mãe de rapto. Ajuda os Teus filhos, Pai. Abra o entendimento de cada um. Cura as enfermidades, Senhor. Deus, manifesta os Teus dons espirituais no nosso meio. Dons de línguas, de profecia, ó Pai. Os dons de discernimento, de cura, de milagre, Senhor. Todos aqueles dons de, ó Deus, de fé, Senhor. Aqueles dons com os quais nós necessitamos, Pai, para operar o Teu corpo, Senhor Jesus Cristo. O dom de misericórdia, Pai. Ó Deus, ajuda os Teus filhos, Pai. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai, pela vida de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a você que nos acompanhou, que isso possa trazer, que isso possa ser de ajuda para você, né? Os irmãos nos perdoem da nossa, quem sabe, dificuldade de fala, de transmitir. Nós somos humildes mesmo, estou fazendo um esforço, aquilo que Deus colocou no meu coração. E detalhe, irmãos, eu não estou usando, não que não estou usando, algumas referências da mensagem, perguntas e respostas, dia 12 de janeiro de 1961, eu não coloquei nesse estudo aqui. Então, isso é parte. A mensagem também Deus sendo mal entendido, que o profeta explica bastante coisa sobre línguas, também não coloquei nesse estudo aqui. Então, se nós formos ver tudo isso, vamos gastar muito tempo. Então, eu vou trazer essas citações aqui. Depois, os irmãos, por favor, leiam a mensagem, perguntas e respostas, de 12 de janeiro de 61, e também leia a mensagem Deus sendo mal entendido, que isso vai trazer mais lucidez para os irmãos em relação a essa abordagem aqui de línguas, tá bom? Deus abençoe,
cada um de vocês. E vamos, se Deus assim permitir, encerrando por aqui, né? Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo, e que isso seja de ajuda para você, realmente. E se tiver algum ponto, irmãos, alguma dúvida, alguma coisa que esteja ao nosso alcance, que nós temos base na mensagem, os irmãos podem perguntar, que eu farei de tudo para poder responder de acordo com a mensagem do profeta, né? Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, então, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Shalom. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years.